A terra esquecida era muito infértil e poderia ser considerada um deserto do mundo dos magos. Magos que viajaram para lá eram todos fugitivos que foram levados ao desespero no continente central. Claro, Tanassa não foi diferente. Se sua identidade fosse exposta, não era só ela, mas também Leilin, que estaria em apuros. Não, eu tenho sido muito cuidadoso até agora. Eu não deixei nenhuma informação sobre minha aparência ou cheiro, e não usei uma aeronave. Afirmou. Muito bem, Leilin assentiu. Onde estão minhas coisas? Aqui mesmo. Uma grande caixa preta apareceu na mesa com um movimento de mão. Vendo o selo ainda perfeitamente intocado, Leilin deu uma expressão de satisfação. Ele abriu a caixa, na qual havia uma espessa camada de pele branca e macia. Estas eram as penas do abutre do Rei Sangue. Continha a capacidade miraculosa de esconder a aura de uma linhagem e até enganar a Leilin anteriormente. Depois de afastar essas penas brancas, as ondas de energia de muitos tesouros da linhagem se irradiam, surpreendendo Tanassa. Uma montanha de cristais de sangue e muitos ossos estranhos, assim como frutas, rizomas e outros contendo o poder das linhagens, estavam amontoados, como se não tivessem valor monetário. No entanto, no fundo, Tanassa sabia que uma vez que esses itens fossem revelados, isso teria um grande impacto no clã Ouroboros. Cada item ali poderia fazer um Arlok alto ficar louco. Embora ela os tenha trazido de acordo com as ordens de Leilin, também foi por ordem dele que ela não abriu a caixa. Foi só então que ela tomou conhecimento do conteúdo da caixa. Este era obviamente o plano de Leilin. Quando ele adquiriu um saque nas dimensões de bolso, ele já tinha considerado maneiras de levá-los além de Gilbert. Afinal de contas, como a pessoa que havia enviado a informação, ele já sabia há muito tempo sobre a chegada de Gilbert. Como ele não poderia ter se preparado para isso? A habilidade da Morningstar Warlocks em detectar tesouros da linhagem ultrapassou em muito as expectativas de Leilin. Ele não tinha confiança em escondê-los. Por isso, Leilin optou por não trazê-los consigo. Mesmo se Gilbert monitorasse a algibeira espacial e o anel de Leilin, ele só poderia encontrar algumas das coisas que Leilin deixou intencionalmente. O verdadeiro saque foi todo afastado por Tanassa. Com relação a essa configuração, certamente foi uma decisão que Leilin tomou com determinação. Em primeiro lugar, Tanassa não apenas jurou lealdade a ele, mas também permitiu que uma parte de sua fonte espiritual fosse mantida por Leilin. Para um mago, esse tipo de restrição era praticamente fatal. Se Leilin destruísse essa parte de sua fonte espiritual, Tanassa perderia a cabeça, mesmo que não perdesse a vida. Além disso, ele deliberadamente a conquistou anteriormente e concordou em se vingar dela. A missão atribuída era apenas para transportar um item. Leilin tinha alguma confiança nela. Por razões de segurança, ele não apenas lançou um feitiço de vedação na caixa preta, mas também usou as penas do abutre do Rei Sangue como cobertura para ocultar as ondas de energia da linhagem sanguínea dos tesouros. Parecia que o plano tinha sido bem sucedido. Leilin olhou para a pilha de tesouros da linhagem, quase rindo. Entre as muitas ondas de energia da linhagem sanguínea, uma espinha dorsal jazia lá quieta, mas majestosamente como um rei. Isso fez os outros tesouros parecerem menos atraentes. Tanassa olhou para o osso da espinha como se tivesse visto seu inimigo. O que é essa coisa? Evidentemente, a aura da espinha dorsal a deixava desconfortável. Isso era insondável para um mago da fase de cristal. Mesmo sendo apenas os restos de uma criatura, ela tinha o poder de deixá-la tão desconfortável. Quão poderosa poderia ser a criatura viva? Tanassa fixou os olhos em Leilin. Agora, ela começou a achar este jovem mago cada vez mais imprevisível. O dedo de Lamia surpreendentemente. Leilin respondeu à pergunta diretamente. Gênio da torre,
Mantenha esses itens em segurança. Leilin pegou a espinha e ordenou que o pequeno elfo azul a seu lado. Sim, meu mestre. O pequeno elfo segurou seu peito e fez uma reverência. Depois disso, um boneco mecânico se aproximou e pegou a caixa preta para ser guardada no tesouro. Tanassa, vem comigo. Eu posso precisar de você mais tarde. Leilin gritou para Tanassa com o rosto abatido. Subsequentemente, ele trouxe Tanassa até a sala de ligação do quarto antes de parar. Poderosas runas de ligação, runas que isolam a energia, o poder da corrosão, o choro de espíritos vingativos, runas da gravidade. Tanassa olhou para as runas nas paredes enquanto sua expressão escurecia. Com tantos feitiços de encadernação, até mesmo Tanassa, um mago da fase de cristal, teria dificuldades em escapar. Isso levou a uma compreensão ainda mais profunda das capacidades financeiras de Leilin. Você configurou essas ligações rígidas. Você pretende convocar o grande demônio? Tanassa perguntou, com um tom levemente provocativo. Não. Isso só é configurado em caso de emergência. Você sabe que o plano astral está cheio de todos os tipos de criaturas estranhas. Um pouco mais de preparação nunca é demais. O rosto de Leilin carregava um sorriso estranho, mas eu nunca esperei que o primeiro assunto em que seria usado fosse realmente isso. Quando uma luz brilhou de sua mão direita, a espinha dorsal de Lamia na mão de Leilin apareceu imediatamente no centro das amarras. Uma comporta forte feita de vidro reforçado caiu e as muitas runas começaram a piscar. O lábio Lamia estava lá silenciosamente como uma criatura morta. Tanassa prendeu a respiração. Ela sabia que Leilin provavelmente lhe mostraria algo incomum. Gênio da torre, comece operações de primeiro nível das ligações seguindo as ordens de Leilin. O círculo de luzes na sala de ligação se acendeu de uma só vez. Um poder invisível levantou o fingerbone de Lamia. Comece a purificação de acordo com o comando sem emoção do gênio da torre. Duas pequenas nuvens de relâmpago cresceram acima do osso, raios de luz crepitavam enquanto explodiam em direção a ele. Eu sei que você ainda está lá. Não há necessidade do fingimento. Saia. Sob o raio, o dedo branco pareceu não ser afetado. No entanto, Leilin tinha uma cara séria, com uma expressão tão fria quanto gelo. Depois de alguns minutos, ainda não havia sinal de qualquer anomalia, fazendo com que Leilin suspirasse profundamente. Comece o próximo nível de purificação. Autorização confirmada. Inserindo energia. Ao ouvir a voz do gênio da torre, as duas nuvens originais começaram a se transformar imediatamente. Nuvens escuras e negras subiram de repente acima da área, e o raio adquiriu uma tonalidade vermelha sutil. Parafusos grossos varriam o osso impiedosamente, causando rachaduras estreitas na superfície. Se você continuar fazendo isso, você destruirá o fingerbone. Tanassa olhou para Leilin, mas sua expressão não parou, indicando que ele não tinha intenção de parar. Sob o raio que havia sido fortalecido dezenas de vezes, o osso começou a vibrar, como se fosse explodir em poeira a qualquer momento. Justamente quando Tanassa achou que o fingerbone estava prestes a explodir, uma cena estranha apareceu de repente. Um anel de luz verde explodiu violentamente, com um poder tão forte que irradiava as nuvens escuras em um segundo. Silêncio. Um toque de luz verde surgiu. Então transformou-se em um fantasma de uma jovem mulher de cabelos verdes, agora se lançando em direção a Leilin. Comparada ao que Leilin tinha visto anteriormente, a imagem da jovem não era apenas mais ilusória, mas seu rosto também se tornara muito mais complexo, com escamas romboidais. Seus olhos eram um mar verde e suas pupilas se tornaram fendas verticais. Quando o fantasma da Lamia varreu seu olhar com suas pupilas, o corpo inteiro de Leilin ficou um pouco lento. Comece a ligar desta vez. O gênio da torre respondeu rapidamente e deu uma ordem. Bang! O som alto ecoou quando o fantasma da jovem caiu no vidro claro e reforçado, fazendo as runas piscarem. Logo depois,
Uma enorme força gravitacional emergiu e prendeu a mulher ao chão. Caixa. Uma corrente de runas apareceu uma após a outra, ligando o fantasma de Lamia de cabelos verdes. Depois de voltar a seus sentidos, Lei Lin, que tinha começado a suar frio, não pôde deixar de respirar fundo. Isso foi muito perto. Embora ele tenha tentado superestimar o oponente, a sensação aterrorizante de ter sua mente arrebatada lhe causara um susto de repente. Esse era o controle definitivo que uma linhagem sanguínea alta tinha sobre uma de baixa classificação. Em face do grande fosso entre as fileiras, todos os esforços foram em vão. Você se atreve a me opor? A grande matriarca não vai deixar você fora, linhagem traidor. A língua verde do fantasma da Lamia bifurcou enquanto ela falava. Desculpa. Eu não tenho o hábito de obedecer a ordens que me farão perder a vida. Embora Lei Lin tenha se desculpado, ele não mostrou nenhum sinal de remorso em seu rosto. A serpente gigante de Kemoin é uma criatura de nível 4. Precisa obedecer à linhagem sanguínea de Lamia, que é de nível superior. Isto é marcado profundamente no INH, a herança da linhagem, e não pode ser mudada. O fantasma da Lamia olhou para Lei Lin e perguntou: como você escapou? Como eu saberia? Lei Lin balançou as mãos. Na verdade, ele imaginou que poderia ter uma conexão com sua linhagem. Não só a linhagem da serpente gigante Kemoin era extremamente pura, como também havia uma grande possibilidade de que, através da purificação do shape, sua linhagem diferiu do original. O que é isso? Tanasa olhou para o Lamia com um olhar de curiosidade em seu rosto. Ó dono do Fingerbone. Apenas uma projeção de um fragmento de memória destruído, despedaçado e indesejado. Lei Lin falou com desdém. Quando você descobriu? Depois de ver Lei Lin assim, o Lamia se acalmou. Eu sabia desde o começo, disse Lei Lin calmamente. Eu não sou alguém que iria sentar e esperar por recompensas. Eu só acredito em conseguir as coisas através dos meus próprios esforços. Vendo como você tomou a iniciativa de vir até mim, não tenho como baixar minha guarda. Francamente falando, Lei Lin acreditava basicamente que a parte da outra parte estava cansada de ficar no ninho do abutre do Rei Sangue, mas ele não podia acreditar que seria tão chato e desesperador que alguém fosse procurar a morte. Magos antigos tinham forte resistência mental e, além disso, ela era um Arlok extremamente poderoso. Como ela poderia ser intimidada por um longo período de solidão? Talvez sua verdadeira intenção fosse sair, ou aproveitar um corpo corpóreo com a ajuda de Lei Lin. Um arcano gigante da serpente Kemoin, que é suprimido pela antiga Lamia, foi definitivamente um alvo de primeira linha para tomar o controle.